Bom dia! Antes de entrarmos em oração, paremos um instante para aquietar o coração e ouvir a palavra de Deus. Que este momento seja um abraço de silêncio, onde o Espírito Santo possa falar conosco. Em Filipenses 2:3-9, encontramos um retrato surpreendente de Jesus, o Filho eterno que, apesar de ter toda a glória e autoridade, escolheu a humilhação por amor a nós. Paulo nos lembra que não devemos agir por ambição egoísta ou vaidade, mas sim considerar o outro superior a nós mesmos. Essa atitude não é natural ao mundo, é um pedido divino para revestirmos o caráter de Cristo. Jesus, que era igual a Deus, não agarrou essa posição para tirar proveito. Pelo contrário, esvaziou-se, deixou de lado a glória celestial e assumiu a condição humana. Desceu ao nosso chão de fraqueza, dor e pecado. Vestiu-se de carne e sangue, tomou sobre si a nossa vergonha. O Rei dos Reis trocou o trono pelo serviço, a coroa de ouro por uma coroa de espinhos e, com mãos que formaram as estrelas, tocou enfermos, limpou leprosos e levantou os caídos. Ele serviu sem buscar aplauso e entregou a vida como resgate pelos nossos pecados. Essa é a mente de Cristo. Humildade praticada em serviço e obediência. Paulo nos desafia a ter essa mesma mente, não como ideal distante, mas como caminho real de transformação. Se desejamos ser exaltados, primeiro precisamos nos curvar. Se queremos ser grandes, precisamos servir. Agora, à medida que preparamos nossos lábios para orar, abra seu coração e entregue tudo ao Senhor. Comente Amém se este começo tocou seu coração e você deseja seguir nesta oração com fé. Jesus não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Ele, que tinha todo o direito de reinar com majestade, escolheu envolver-se com pessoas comuns. Imagine o Criador do universo, aquele que deu ordem ao sol, às estrelas e aos mares, inclinando-se para lavar os pés de pescadores e cobradores de impostos. Essa cena nos ensina que grandeza não está em ser reconhecido, mas em abaixar-se para levantar alguém. Cada gesto de Jesus refletia um coração voltado ao Pai, cheio de compaixão e entrega. Suas mãos, que moldaram os céus, foram as mesmas que tocaram feridas, enxugaram lágrimas e curaram cegos. Ele não limitou seu amor a amigos próximos, alcançou excluídos, estrangeiros e até os que o traíram. Essa é a verdadeira essência do Evangelho. Amar até quando não se recebe amor em troca. O maior serviço que Jesus prestou foi ao entregar-se na cruz, carregando o peso da culpa que não era dele. Ali, pagou o preço que nenhum de nós poderia pagar. Esse sacrifício nos lembra que a verdadeira vida se encontra quando entregamos a nossa por amor a Deus e ao próximo. Essa mentalidade de servo não é fácil. Nossa carne sempre busca vantagem, mas o Espírito Santo nos chama a viver de forma diferente, servindo em silêncio, ajudando sem esperar reconhecimento, fazendo o bem mesmo quando ninguém nota. Isso é andar como Cristo andou. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários "Glória a Deus" e declare que você também deseja viver como servo de Cristo. Um dos maiores exemplos que Jesus nos deixou foi a obediência. Ele não apenas serviu, mas obedeceu ao Pai até o fim, mesmo quando isso custou tudo. No jardim do Getsêmani, prestes a enfrentar a cruz, sua alma estava angustiada até a morte. Ele orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nesse momento, sua obediência foi testada no limite. O peso do pecado, a vergonha da cruz, a dor que estava por vir, tudo estava diante dele. Mesmo assim, ele se rendeu ao propósito divino. A obediência de Cristo nos ensina que seguir a vontade de Deus nem sempre será confortável. Muitas vezes exigirá abrir mão dos nossos desejos,
do nosso orgulho e até do que achamos ser o melhor para nós. Mas é nessa entrega que experimentamos o poder da transformação. Jesus mostrou que verdadeira obediência não é parcial, não é seletiva, é completa, mesmo quando dói, mesmo quando nos desafia a ir além das nossas forças. Assim também somos chamados a viver uma vida de rendição, confiando que os planos do Senhor são maiores que os nossos. A cruz nos lembra que obedecer a Deus pode nos levar por caminhos de dor, mas também nos conduz à vitória eterna. Se você deseja obedecer a Deus acima de tudo, escreva nos comentários: "Eu escolho obedecer", e declare sua decisão diante do Senhor. A palavra de Deus nos chama a ter a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Isso não é apenas uma sugestão, mas um chamado à transformação. Não se trata de admirar Jesus de longe, mas de imitá-lo em nossa forma de viver, em humildade, em serviço e em obediência. A carne luta contra isso, porque naturalmente buscamos conforto, reconhecimento e prazer. Mas o Espírito Santo nos capacita a trilhar o caminho que o Senhor já preparou para nós. Veja o exemplo de Cristo, porque ele se humilhou, porque serviu e obedeceu até a morte. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O padrão do reino de Deus é diferente do padrão do mundo. Primeiro vem a renúncia, depois a glória. Primeiro a cruz, depois a vitória. Assim como Jesus venceu pela submissão à vontade do Pai, também somos convidados a seguir esse mesmo caminho. Se queremos ser exaltados, precisamos aprender a nos humilhar. Se desejamos ser grandes, devemos primeiro servir. E se almejamos a vida eterna, precisamos estar dispostos a entregar nossa própria vida em obediência ao Senhor. Essa é a verdadeira sabedoria que o mundo não entende, mas que transforma completamente a nossa caminhada espiritual. Se essa verdade tocou seu coração, declare nos comentários: "Eu escolho viver como Cristo", e reafirme sua decisão de seguir os passos do Mestre. Quando olhamos para a vida de Jesus, entendemos que ele nunca esteve confuso sobre sua missão. Seu foco não era receber aplausos, elogios ou reconhecimento humano. Seu coração estava completamente voltado para obedecer ao Pai. Tudo o que fez, cada milagre, cada palavra, cada gesto, foi guiado por esse propósito. Ele não buscava a aprovação das pessoas, mas a aprovação de Deus. E nós, como seus seguidores, somos chamados a essa mesma entrega. Servir não apenas quando é conveniente ou quando traz algum benefício para nós, mas servir com amor, mesmo quando ninguém nota, mesmo quando exige esforço e sacrifício. O verdadeiro serviço nasce de um coração obediente e disposto a agradar a Deus acima de tudo. Muitas vezes somos tentados a desistir quando não vemos reconhecimento, mas Jesus nos ensina que nosso maior galardão não está aqui, mas no céu. Cada atitude de humildade, cada ato de amor, cada escolha de obediência é vista pelo Senhor. Ele nos chama a perseverar, sabendo que nada do que fazemos em seu nome é em vão. Se você deseja servir ao Senhor com todo o coração, escreva nos comentários: "Eu quero servir a Cristo", e declare esse compromisso diante de Deus. A obediência de Jesus nos mostra que seguir a vontade de Deus pode custar caro, mas sempre vale a pena. No Getsêmani, ele enfrentou a dor da decisão mais difícil de sua vida terrena: carregar sobre si o peso de todos os pecados da humanidade. Mesmo assim, sua resposta foi de entrega: "Não seja feita a minha vontade, mas a tua". Essa postura nos desafia a compreender que verdadeira fé é confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o caminho. Para nós, obedecer significa abrir mão de nossos planos, vontades e até de certos sonhos para que a perfeita vontade do Senhor se cumpra. Essa rendição não nos enfraquece, pelo contrário,
nos fortalece, porque nos coloca debaixo da direção de um Pai que sabe todas as coisas. Seguir a Cristo é viver com coragem, sabendo que cada renúncia gera frutos eternos. Assim como a obediência levou Jesus à cruz, também nos levará a momentos de confronto com nossa carne. Mas assim como a obediência de Cristo resultou em vitória e exaltação, a nossa também resultará em bênção e vida abundante. Se você está disposto a obedecer a Deus, custe o que custar, declare nos comentários: eu confio no Senhor, e reafirme sua fé hoje. A palavra de Deus nos ensina que não basta apenas acreditar, é preciso viver de forma prática aquilo que cremos. Quando Paulo escreve: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ele não fala de um conselho opcional, mas de uma ordem que exige mudança profunda. Isso significa que não somos chamados a ser apenas admiradores de Jesus, mas imitadores. Nossa vida precisa refletir a humildade, o serviço e a obediência que ele demonstrou. Seguir a Cristo é um chamado diário a morrer para o egoísmo e viver para o reino. É abrir mão de discussões inúteis, de vaidades passageiras e de ambições pessoais, para que a glória de Deus se manifeste em nós. Não é fácil. Nossa carne resiste, o orgulho grita, a vaidade insiste. Mas o Espírito Santo nos fortalece e nos conduz pelo caminho estreito. Cada renúncia nos aproxima mais do coração do Pai. Quando entendemos isso, descobrimos que não há vida mais plena do que a que é entregue ao Senhor. E ainda que o mundo não compreenda, cada ato de obediência ecoa na eternidade. Se você deseja que sua vida seja reflexo do caráter de Cristo, escreva nos comentários: quero viver como Jesus, e declare seu desejo diante de Deus. A vida cristã é um convite a andar contra a corrente. O mundo nos ensina a buscar reconhecimento, status e conquistas pessoais, mas Jesus nos mostra um caminho diferente, o da renúncia e da entrega. Quando ele se humilhou e serviu, Deus o exaltou e lhe deu o nome acima de todo nome. Isso revela o padrão do reino. Primeiro vem a cruz, depois a vitória. Primeiro o sacrifício, depois a glória. E é nessa ordem que também devemos trilhar a nossa jornada. Quantas vezes nos sentimos tentados a desistir porque não vemos resultados imediatos? No entanto, precisamos lembrar que o fruto da obediência nem sempre é visível de imediato, mas ele sempre vem. Assim como a semente plantada no solo precisa de tempo para germinar, nossas atitudes de fé e de serviço produzem frutos eternos. O Senhor não esquece nenhum gesto feito em seu nome, por menor que pareça. Por isso, não desanime. Continue servindo, amando e obedecendo, mesmo quando não houver aplausos. Lembre-se, a recompensa vem do alto, não dos homens. Se essa mensagem fortaleceu sua fé, escreva nos comentários: eu vou perseverar, e declare sua decisão de permanecer firme no caminho do Senhor. Agora, convido você a entrar em oração. Feche os olhos, entregue sua mente e seu coração ao Senhor. Diga: Pai, Tu és digno de toda a minha devoção. Não há nada neste mundo que se compare à alegria de estar contigo. Mantém meus pensamentos firmes em Ti e não me deixe ser levado pelas distrações da vida. A Bíblia nos ensina em Filipenses 2:14 e 15. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como astros no mundo. Que essa seja a nossa oração. Viver sem queixas, sem discórdias, mas refletindo a luz de Cristo onde quer que estivermos. Mesmo em tempos difíceis, escolha agradecer. Mesmo quando não entende, confie. Mesmo quando dói, adore. Pois o Senhor está sempre presente, sustentando, renovando e conduzindo cada passo. Se esta oração falou ao seu coração,
Escreva nos comentários: Amém, eu recebo, e declare publicamente sua fé. Que a graça e a paz de Cristo estejam sobre você e sua família hoje e sempre.